vamos entrar nessa bola só dividida, isso aí. tá? Olha, vamos lá, me dá a matéria do Ministério Público aí, começou, né? O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público disse que são graves as irregularidades existentes no Ministério Público Estadual do Piauí e anuncia uma nova inspeção. Sandro Neis garante que não haverá impunidade, mesmo nos casos em que as denúncias não tenham, que os denunciados já tenham se aposentados. Melhor dizendo, me mostra a matéria, por favor. O corregedor do Conselho Nacional do Ministério Público voltou ao Piauí, desta vez para avaliar se as medidas determinadas pelo Conselho após a auditoria no Ministério Público do Estado estão sendo cumpridas. O plenário aprovou 178 procedimentos a serem adotados pelo Ministério Público do Estado do Piauí. Eles corrigiriam as irregularidades que foram detectadas durante a auditoria e a inspeção realizadas no ano passado. E agora uma nova denúncia surgiu após a inspeção feita no Ministério Público Federal. A denúncia é do procurador eleitoral Marco Túlio Caminha. Segundo ele, promotores de justiça que atuam no eleitoral no estado do Piauí são filiados a partidos políticos. O Conselho determinou um prazo de 30 dias para que a Procuradoria-Geral de Justiça mande ao Conselho Nacional a relação desses promotores que teriam filiação partidária. É uma denúncia grave, é preocupante, até porque a partir da emenda constitucional número 45 é vedado a participação político-partidária por qualquer membro da instituição. O exercício da atividade político-partidária é uma atividade vedada. Se constatado, pode gerar infração disciplinar. Sandro Neis considerou graves as irregularidades encontradas no Ministério Público do Estado do Piauí e anunciou nova inspeção ainda este ano. Para Sandro Neis, não haverá impunidade, mesmo naqueles casos em que os denunciados já se aposentaram. A situação realmente é grave, é preocupante. Por isso que o Conselho Nacional do Ministério Público está retornando. E isso vai ser uma constante. Certamente, no mês de julho ou agosto, uma nova inspeção será realizada no Ministério Público do Piauí. Pode haver sancionamento disciplinar. As penas podem ir desde uma pena de advertência, censura, suspensão, até mesmo, em tese, a demissão ou a cassação da aposentadoria. Um membro do Ministério Público pode ser responsabilizado mesmo depois de ser aposentado. A matéria do Conselho Nacional do Ministério Público chama a atenção duas coisas. Uma, que mesmo aposentados, quem errou no Ministério Público vai pagar. A outra, essas têm que ser tomadas, né? O promotor Jesus está aqui. Boa tarde, promotor. Pelo menos no Ministério Público, quando o Conselho veio aqui a primeira vez, foi atendendo uma solicitação, inclusive do senhor. O senhor estava presente nessa solicitação. Está se confirmando aquilo denunciado pelo senhor? Indubitavelmente, senhor. Na realidade, todas as denúncias que formulamos perante ao Conselho Nacional, elas foram devidamente apuradas em auditoria e inspeção e estão aí comprovadas. Eu quero, nesse momento, como cidadão e como promotor de justiça, enaltecer o Conselho Nacional pelo trabalho brilhante que vem fazendo no Ministério Público do nosso Estado, fazendo a nossa instituição trilhar o verdadeiro caminho da moralidade e da legalidade. Agora, no que pertine à decisão proferida pelo Conselho no dia 23 passado, talvez eu ainda tenha que questioná-la via embargos declaratório, porque eu entendo que a decisão ainda foi um pouco contraditória e pecou por algumas omissões jurídicas. Explico. Ora, Silas, desde 2007, nós formulávamos denúncias sobre essas irregularidades, que, através de vários processos de controles administrativos. Esses processos, o Conselho se reuniu e resolveu uni-los e determinar a auditoria. Quer dizer, de uma vez só, apurar todas as irregularidades. Agora, de uma forma contraditória, o Conselho se reuniu e determinou que a auditoria realizada fosse transformada em outros processos administrativos. Quer dizer, agora vai se apurar, por meio de novos processos, se as provas apuradas são verdadeiras provas, porque até onde nós acompanhamos os procedimentos, eles foram munidos de contraditório, de ampla defesa, e seria o momento do Conselho, no meu entender, ao menos em tese, agir de forma mais enérgica, instaurando processo administrativo
e não sindicâncias, como se fala. Por quê? Porque a sindicância se instaura quando não se comprova a autoria. Pois não. E no caso específico, várias autorias já estão comprovadas. É necessário porque nós temos o Instituto da Prescrição. Podemos estar gastando papel e quando instaurarmos o processo administrativo, muitos desses crimes estarão prescritos. E aí do que adiantou o Conselho gastar papel? Eu sempre digo, é necessário que o Conselho adote medidas mais enérgicas, vamos tentar entrar com embargos declaratórios para suprir essa omissão jurídica ou instaurar diretamente, provocar a Corregedoria Nacional na instauração desse processo, porque se não houver medidas enérgicas, com certeza, não só um galho, mas várias mudas de arrudas poderão se instalar no nosso Piauí. Francisco, é fato que depois dessas inspeções, esses relatórios, essas medidas que vêm sendo adotadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público, algumas mudanças já aconteceram naquele poder. Indubitável, é como eu disse, eu estou enaltecendo o trabalho do Conselho. Eu acho que se o Conselho não existisse, se não tivesse vindo, a gente estava sofrendo os mesmos desmantelos. Ainda existem algumas pendências, certo, porque não se resolve tudo da noite para o dia. Mas as promotorias já estão sendo informatizadas, e o concurso público já existiu. Como eu afirmei, eu tenho um procedimento de controle administrativo, que eu entrei no Ministério Público em 96, até lá não tinha havido um concurso público numa instituição que deve compelir os administradores a realizar o concurso. Aquelas despesas que o senhor acusou, despesas que não eram compatíveis com o exercício do Ministério Público. Com o ofício do Ministério Público. Foram comprovadas a questão do café da manhã. Por exemplo, o café da manhã foi um PCA que foi instaurado sob a minha provocação, que ficou comprovado. Então, agora, se instaurar um novo PCA para se comprovar novamente o café da manhã, que já foi comprovado, esse é um exemplo claro que você deve lembrar, que a sociedade piauiense deve lembrar. Então, o que nós queremos, respeitamos, enaltecemos o Conselho Nacional, mas é até a obrigação nós questionarmos através do recurso próprio ou provocar através do pedido de instauração direto dos processos administrativos. Até porque o Ministério Público tem que estar com as mãos limpas para estar quando estiver apontando numa acusação ou quando estiver defendendo a população. Não só as mãos, pés e o corpo inteiro, né, Silas? Afinal de contas, a nossa... Mãos é uma expressão, né? Eu digo assim de forma, mas eu acredito que é uma forma de você demonstrar que essa instituição é uma instituição que a sociedade acredita. Agora, e que a sociedade vai continuar acreditando. Naquele tempo que o senhor fez as denúncias aqui, denúncias sérias, eu fui procurado por muitos promotores. Rapaz, aquilo não dá em nada, aquilo é briga pessoal, aquilo é... Você está de alma lavada agora, depois? Porque o senhor ouvia falar isso. Não tenha dúvida. Às vezes, Sila, o que ocorre é que muitos beneficiários sempre acreditam na impunidade. Às vezes se tem medo porque você... Se coloca no meu lugar um promotor de justiça que vai contra a própria administração superior, ele deve estar muito consciente daquilo que faz, e isso nunca me faltou consciência. Eu nunca gostei de fazer denúncias temerárias. E eu digo sempre, se um dia eu chegar aqui tentando ocupar o seu lugar como jornalista, aí eu estaria extrapolando as minhas funções. Mas o papel do Ministério Público é denunciar e é provocar os poderes. Medo de ser promotor, medo de denunciar? Não. No dia que eu tiver medo de denunciar e medo de provocar os poderes, talvez eu saia lá de casa e vou ocupar o lugar do Chupetinha lá com o Beto Rego. Mas eu não diria medo, mas você ainda tem um certo receio. Pelo menos o senhor deixou transparecer aí de que a impunidade ainda ela vem a acontecer por conta das prescrições. Por esses erros. A impunidade é a mãe de todos os crimes. A gente tem que estar atento para justamente, às vezes, clarear o Conselho. O Conselho não lida somente com o caso do Piauí. É o processo de todo o Brasil. Às vezes passou despercebido, mas a própria legislação já proporciona o que nós chamamos de embargos declaratórios. Agora nós iremos decidir, será se os embargos declaratórios não irão atrasar mais ainda as apurações? Será se não seria melhor entrar com um pedido de instauração direto dos procedimentos ou dos processos administrativos com base na auditoria realizada? Bem, são questões que iremos analisar, iremos reunir com outros colegas, iremos tomar medida. O certo é que estamos, não digo assim de alma lavada, mas estamos satisfeitos como cidadão por ver o Ministério Público trilhar os verdadeiros caminhos de uma instituição que a gente acredita.
Aquela frase ficou marcada, hein? Onde eu passo, todas as vezes, a frase da chave. Se mentira for o que eu estiver dizendo, eu quero ir para a cadeia e eu engulo a chave. Até o Conselho já comprovou, né, que eram todas verdades. Inclusive, existiram ilegalidades que até eu desconhecia. Essa questão é uma forma que a gente usa. Você como jornalista sabe que temos que chamar a atenção do público para demonstrar a veracidade e a tenacidade das nossas afirmações e que não fazemos denúncias temerárias, que não é a nossa função. Muito obrigado, promotor. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença aí. Eu vou para o intervalo comercial, já atenção vereadores, principalmente presidente de Câmara.